porque a igreja é minha, ele tá dizendo, a igreja é minha, as portas do inferno não vai prevalecer, porque a igreja é dele, a igreja é de Cristo, foi ele que morreu, foi ele que deu seu sangue. Deus vai dar um basta, Deus vai acabar com esse mal e vai completar o seu reino, aleluia, e o nome dele já está sendo bendito e glorificado aqui. A paz do Senhor Jesus, meus queridos alunos da Escola Dominical. Nós chegamos hoje à lição de número 13, que é a última lição de nosso trimestre. Esse trimestre, a qual abordamos assuntos referentes à antropologia bíblica. E nesta última lição, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Uma lição muito interessante e que vem nos colocar diante de um assunto muito importante. E no nosso texto áureo diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4 e o versículo 13. A verdade prática diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe desta lição, ela está em João capítulo 3, do verso 1 ao 16. E o objetivo geral desta lição é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E nós vamos abordarmos, dentro dos 3 tópicos que a nossa lição nos produz ou nos direciona. No primeiro tópico, vamos falar sobre o nascimento do novo homem. O segundo tópico, a justificação do novo homem. E por último, a santificação do novo homem. Dentro de cada um desses tópicos estaremos abordando alguns subtópicos. E esperamos que Deus fale profundamente ao seu coração. É um momento interessante ao qual nós vivemos, porque, a bem da verdade, nós gostaríamos de estar em nossa igreja, diante dos irmãos, pessoalmente, para estarmos ministrando esta lição. Mas devido aos acontecimentos que todos já sabem, nós estamos aqui então gravando esta aula para poder verdadeiramente transmitirmos aquilo que Deus colocou no nosso coração e o que a lição aborda nessa aula. Então vamos lá. No primeiro tópico, o nascimento do novo homem, diz desta forma, que Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. A bem da verdade, queridos, para se haver o novo nascimento, é preciso haver e é necessário haver algo de suma importância, que é o arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados. Lá em Atos, na sua primeira pregação, Pedro, quando está ministrando sobre todo aquele acontecimento, toda a descida do Espírito Santo, e de repente os ouvintes que estão ali param e questionam Pedro e diz,
diante de tudo que ouvimos, o que nós fazemos agora? E Pedro, então, voltando-se a eles, diz: olha, vocês arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados e vocês receberão o Espírito Santo. O arrependimento é o primeiro passo para que haja o novo nascimento, ou o nascimento do novo homem. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus, conforme João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. E a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. A bem da verdade, amados, não há como ocorrer o novo nascimento se não houver uma ação total do Espírito Santo. Porque Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz com que o homem reconheça o seu estado de pecador. Amém? Então é por isso que o Espírito Santo atua e está totalmente relacionado a esse milagre que é o novo nascimento, que é o nascimento do novo homem. No segundo subtópico, fala sobre nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Ou seja, não é um nascimento natural, não é um nascimento normal, mas é um nascimento de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Porque a partir do momento em que o Espírito Santo me convence, e eu sou convencido por ele, eu passo a saber e a entender que somente em Cristo é que eu posso vivenciar o milagre do novo nascimento. Aleluias. Isso implica na aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, segundo como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e agora tudo se fez novo. Aleluias. Amados do Senhor, o terceiro subtópico nos fala do nascido da água, que é o batismo em águas, que só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que o Paulo escreveu, asseverando-se que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. É importante salientar que o batismo nas águas é uma ordenança de Deus, assim como a questão da ceia do Senhor. E o batismo nas águas está também relacionado ao meu arrependimento e a minha declaração de fé
diante de todos os homens de que realmente eu recebi a Cristo como meu Salvador e Senhor. E a partir do momento em que eu desço as águas batismais, eu estou dizendo a todos: eu quero agora andar em novidade de vida. Eu quero agora participar do corpo de Cristo. Aleluias. O quarto subtópico fala sobre o nascido do Espírito. Essa regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. E é ele quem opera o novo nascimento. É interessante entendermos que quando aquele mestre de Israel, Nicodemos, procura Cristo, ele está interessado em obter a vida eterna. E diante disso, ele pergunta a Cristo o que ele deveria fazer. Qual seria a sua atitude? E Jesus, então, lhe expõe e diz: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, todo aquele que deseja, que realmente anseia em ter uma nova vida, em ser um novo homem, em ser uma nova criatura, ele precisa passar por essa regeneração. E essa regeneração só é possível através do Espírito Santo. Porque o homem, por seus próprios méritos, não consegue. O homem, por suas próprias forças, não consegue. Não tem o poder. É bem claro isso quando Paulo diz, e isso eu gostaria de ler com todos, lá em Efésios capítulo 2, o texto sagrado vai nos dizer o seguinte, através do apóstolo Paulo a todos nós, que capítulo 2 de Efésios, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Não é por meu mérito, não é pelo meu esforço, mas é pela graça de Cristo, ou seja, pelo favor imerecido. Imerecido. Não merecíamos, mas Ele, com a sua graça e mediante a sua fé, nos salvou. Aleluias. Dando continuidade a esta abordagem, nós vamos nos depararmos com o segundo tópico da lição, que nos traz a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Nos subtópicos que são subsequentes a isso, nós temos a inutilidade da justiça humana. É bem verdade, amados, que homem algum consegue, através de suas obras, se justificar diante de Deus. Não adianta, não há como eu
posso ser o homem mais bom do mundo, o homem que tem atitudes filantrópicas louváveis diante da sociedade, mas isso não me dá ou não me justifica diante de Deus. Porque afinal de contas, nós somos alcançados e justificados pela graça. Aleluias. Pelo favor imerecido. Favor esse que nenhum de nós merecíamos. A bem da verdade, nenhum de nós, aliás, todos nós estávamos condenados. Paulo mesmo deixou claro aos romanos, dizendo que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão, cometido lá atrás, lá no início, lá no princípio, o pecado passou a todos os homens. E por conta disso, todos nós fomos atingidos por esse malefício, por esse mal. Haja vista que o salmista Davi chega a declarar que em pecado ele foi concebido por sua mãe. Amados, todos nós carecemos da salvação. E essa salvação não é de homem, não é de nenhum mérito humano, mas é somente pela graça de Cristo. É somente pela fé em Cristo. É somente pelo poder regenerador do Espírito Santo e do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Aliás, Isaías deixa bem claro no capítulo 64 e o versículo 6 que as nossas obras são como trapos de imundícia. Somos verdadeiramente diante de Deus, sem a justificação de Cristo, imundos, impuros, indignos. E só existe um meio de obtermos a salvação e de sermos justificados perante o justo juiz. E esse meio é a fé. É a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. É Jesus que nos justifica. Aleluias. Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1, Paulo deixa bem claro que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É só mediante a fé em Jesus é que temos paz com Deus. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A maravilhosa doutrina da justificação é que ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é o complemento, este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Que coisa maravilhosa, amados. Que coisa maravilhosa, meus alunos e alunas. Quando nós entendemos a doutrina da justificação, vamos compreender que o sacrifício de Cristo, que
toda a entrega de Cristo e que o sangue de Cristo, ele faz-nos justos diante de Deus, e a nossa situação jurídica diante do grande juiz, na qual nós éramos réu no tribunal de Cristo, ou réus diante da pessoa de Deus, agora nós somos justificados por Cristo. Aleluias, aleluias. E muito mais, muito mais. Os nossos pecados, além de perdoados, eles são apagados. Assim conforme está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, e o versículo 17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aleluias. Quando somos justificados, quando vivemos essa maravilhosa doutrina da justificação, então somos perdoados e os nossos pecados são apagados. Aleluias. O terceiro subtópico diz o seguinte: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão, que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. É interessante notarmos isto, queridos, neste contexto da nossa lição e desse subtópico. Por quê? O exemplo deste ladrão nos transmite, nos deixa claro que a partir do momento que cremos no sacrifício de Cristo, que reconhecemos o nosso estado de pecador e de necessitados da sua justificação, a partir desse momento, passamos pelo processo de sermos um novo homem e de estarmos ou adentrarmos na condição de ser justos. Haja vista que Cristo se volta para aquele ladrão que pede a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Cristo, sem dar rodeios, ele apenas diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluias. Amados irmãos, nós agora vamos para o último tópico da nossa lição. Estamos, de certa forma, abordando de uma forma concisa esta aula. Vocês todos sabem que quando estamos numa aula presencial, há perguntas e nós sempre procuramos respondê-las. E estando nós aqui nesta gravação, não é possível dessa forma agirmos. Mas posteriormente, se houver algum questionamento, alguma dúvida, pode nos procurar, nós vamos atendê-los da melhor maneira possível. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. É muito importante entendermos
esse parágrafo. Por quê? Amados, a regeneração, como diz até o nosso comentarista da lição, é um ato instantâneo. É um ato automático. No momento em que eu creio, no momento em que eu recebo, no momento em que eu aceito ao sacrifício de Cristo, que eu compreendo e passo a crer que Ele é o meu Senhor, que eu preciso dele como meu Senhor e que eu preciso dele como meu Salvador. A partir desse instante, eu já estou passando pela regeneração. E quem deu, quem ocasionou, quem impulsionou essa regeneração? O Espírito Santo. O Espírito Santo que me convenceu. O Espírito Santo que tratou com o meu coração. O Espírito Santo que me mostrou que eu sou pecador. Que me mostrou que vai haver, sim, um julgamento. E que mais do que tudo, eu necessito da salvação e de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E aqui nós também nos deparamos e passamos a entender que a santificação não é instantânea. É um processo. E esse processo demanda toda a nossa vida. E como ocorre isso? Hoje, eu sou um pouquinho mais santo do que ontem. Amanhã, eu procuro ser um pouco mais santo do que hoje. E assim, eu vou avançando. Eu vou progredindo nessa questão da santificação. O primeiro subtópico aborda a santificação como um posicionamento. No exato instante da nossa conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como um justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Mas ser santo não significa que eu sou perfeito. Ser santo não significa que eu não tenho mais pecado algum. Mas ser santo significa que eu sou separado. E já separado do mundo, torna-se uma propriedade, eu torno-me uma propriedade exclusiva do Senhor. Assim como Paulo, certa feita, se expressou dessa forma: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando recebemos a Ele, quando nos entregamos a Ele, a partir desse momento, começa o nosso processo de santificação. E essa santificação faz com que nós nos tornemos separados do mundo. É interessante e importante entendermos que a partir daí, não é que eu vou me isolar numa gruta, numa caverna do mundo. Vou estar alienado. Não. Eu vou agora não ser influenciado pelo mundo, mas vou influenciar. Amém? Eu não serei influenciado. É como Paulo diz aos Romanos no capítulo 12.
Eu sei que você conhece esse texto, mas eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 12, e o verso 1, que diz desta forma: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou em outra tradução, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis, ou como está na Nova Versão Internacional, na NVI, e não vos amoldeis ou amoldais, não tomem a forma do mundo, mas sejam, aleluias, transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias. Aleluias. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. O segundo subtópico diz a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Amados, a bem da verdade, o processo da santificação vai requerer que eu, cada dia mais, mergulhe em sua palavra. Procure compreender qual é a vontade de Deus. E onde eu vou compreender, e onde eu vou embasar essa minha busca. Eu vou ter um direcionamento para essa minha busca da santificação. É na sua palavra. É na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus eu tenho a resposta. Eu vou ter o alimento espiritual. Eu vou poder pautar a minha vida na sua palavra, e esta palavra vai me santificar. Amém? Para finalizar, e já estamos chegando ao final, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Amados em Cristo, é bem verdade que nesse processo podemos ter alguns deslizes, ou vamos ter alguns deslizes. E não há como eu poder dizer que
eu não tenho pecado mais, ou eu não irei pecar mais. João deixa bem claro em sua epístola que se nós dissermos que não temos pecados, nós nos tornamos mentirosos. Praticamente nós pecamos. Mas ele também deixa claro que se nós confessarmos e deixarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aleluia. O próprio apóstolo João chega a dizer em sua epístola que ele escreveu essas coisas para que nós não pequemos. Mas se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Amados, finalizando esta temática, ou por que não dizer, a questão da doutrina da santificação, não há como vermos ao Senhor, não há como fazermos parte da igreja que será arrebatada se não procurarmos a santificação, se não procurarmos estarmos e a cada dia nos aperfeiçoando em Cristo. Aleluias. A santificação é uma doutrina de suma importância para a nossa vida. E esse processo vai se estendendo por toda a nossa vida. Não é algo instantâneo. Não há como eu ser profano hoje e amanhã eu sou santo e acabou. Não, é um processo. E é de suma importância que nós voltemos a nos preocupar e a pregarmos sobre isso. Por isso, eu aqui digo a todos, em o nome de Jesus, vamos procurar a santificação, vamos prosseguir em santificação, porque Jesus presto está a voltar. Jesus está às portas. E a conclusão da nossa revista ou da nossa lição diz o seguinte: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta promessa que ele nos fez, por intermédio do apóstolo João, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João, capítulo 3 e o versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos alunos da EBD, da ADI Ariston, ou que o Senhor possa, aleluia, a cada dia abençoar a sua vida, abençoar, e que vocês não percam o novo trimestre da nossa lição ou da nossa EBD. Encerramos hoje esse trimestre maravilhoso, onde praticamente abordamos conteúdos importantes
de um estudo sistemático de antropologia bíblica. Você e eu, nós tivemos a oportunidade de estudarmos antropologia bíblica. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida do meu pastor Luiz Gonçalves, do meu superintendente da escola dominical, nosso reverendo, como assim nós brincamos, nosso reverendo irmãozão Edinaldo. Que Deus abençoe sua vida e abençoe a vida de todos os alunos da EBD ADI Ariston. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.